O mundo inteiro quer os benefícios da conservação da vegetação nativa, das florestas nativas, de todos os biomas do Brasil, e especialmente da Amazônia. 1,5 milhão de mudas plantadas de espécies nativas. Isso é um custo, tem um custo. E esse custo que precisa ser reconhecido e remunerado. Na lavoura, o pôr do sol se manifesta. É tempo de colheita. Aqui, produção e preservação caminham juntas. Se há preservação, há vida. E quem vive por aqui sempre anda dando as caras por aí, hein? Era um bicho pintado, da cara chata, as orelhas redondas, o bigode espetado. Eu olhei pro caminho da represa, um trio, que eu vi ela olhando pra mim, eu falei, e agora? Eu já paralisei. Aí ela deu aquela olhada pra mim assim, ela fez assim com o rabo assim, ó. Falei, aprende eu querer dar aquela bambeada. Falei, isso é onça, isso é onça. Ah, tem bastante. E por que tem bastante? Porque tá tendo bastante mato, né? Reflorestamento aí tá ajudando muito. A fazenda onde o Valdemir trabalha pertence ao Grupo Zilor, um dos gigantes do setor agroindustrial. Daqui sai cana para a produção de etanol e açúcar. Com uma área preservada de mais de 7 mil hectares, é uma das maiores reservas particulares da Mata Atlântica do país. Não tem como a gente não estar conectado nos pilares de sustentabilidade, rentabilidade, responsabilidade social. Dado que nós somos usuários de recursos naturais, nada melhor do que preservá-los, né? Porque as empresas elas precisam que a longevidade do meio ambiente esteja atrelada à sustentabilidade econômica do negócio. Os corredores ecológicos permitem a preservação da biodiversidade e matas ciliares, que contornam rios e nascentes para proteger os mananciais de água. Em uma década, foram mais de 10 milhões de reais investidos em preservação. Só de árvores foram plantadas mais de 1,5 milhão. Trabalho que agora será recompensado financeiramente. O pagamento por serviço ambiental busca-se qual o valor encontrado naquele ativo ambiental que busca beneficiar as comunidades do entorno. Todos ficarão mais vigilantes, né? Porque quem que pode preservar o meio ambiente que não seja a própria sociedade? 40% da vegetação nativa preservada no Brasil está dentro de imóveis rurais. A Embrapa estima que esses 6 milhões de propriedades registradas no Cadastro Ambiental Rural gastem por ano cerca de 20 bilhões de reais para manter essas áreas. Esse patrimônio é totalmente nosso. Ele é nosso de forma sagrada, inclusive. Isso para os agricultores, eles fazem quase como um ato sagrado. A preservação da natureza, o respeito pela fauna, pela água. Ninguém entende mais de natureza do que o produtor rural. Tanta gente preocupada com a preservação da natureza no Brasil, eles poderiam investir, né, dinheiro nisso, né? Transferir recursos para o Brasil para beneficiar aqueles que preservam a natureza. Nada mais justo que reconhecer esse custo, essa defesa e premiar o produtor ambiental que se engaja na preservação das suas nascentes e uma produção de água mais limpa, que se engaja na defesa de uma reserva legal, sadia, saudável, para que haja um fluxo higiênico, para que se monte os corredores ecológicos. Quem realiza serviços ambientais na Amazônia já vai ser beneficiado pela lei. O projeto piloto, criado para servir de exemplo, vai usar 500 milhões de reais. A maior parte vai pagar os serviços ambientais de conservação e recuperação realizados por pequenos produtores rurais. Dinheiro disponível no Fundo Verde do Clima, destinado para países que contribuem para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Para serem reconhecidos, os produtores precisam se inscrever em uma plataforma digital, ter o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, validado, possuir excedente de reserva legal ou uma área de preservação permanente, a APP, a ser recuperada e não possuir condenação por crime ambiental. A sustentabilidade ela não é a obrigação de só um setor, de só uma pessoa, né? Ela é uma obrigação, né? Uma obrigação de todos nós.
Para que o responsável pelo serviço ambiental seja remunerado, o Ministério do Meio Ambiente e o IBGE fizeram a inclusão de conservação de floresta nativa como atividade econômica. Dessa maneira, quem for remunerado pelos serviços ambientais emitirá uma nota fiscal. O Brasil é reconhecido como um país que conserva a floresta nativa e, por esse reconhecimento, ele deve ser remunerado por essa atividade. Nessa área de proteção, monitorada desde 2019 pelo Grupo Ziló, as equipes de biólogos registraram a presença de 242 espécies de animais. 12 são consideradas em estado de extinção, como a jaguatirica e a onça parda. É um dos melhores indicadores para nós entendermos que estamos produzindo de maneira sustentável, cara. É ver a onça. É ver a onça. Se não vê a onça... Se não vê a onça, algum problema tem, velho. Eu tava passando lá na frente, 2 onças. Na sua frente? É. Que tamanho? Grande. Me sinto privilegiado de poder ver. Quem trabalha no canavial sabe muito bem porque hoje se vê muito mais a vida animal por aqui. Na visão de hoje, a preservação é bem maior, né? Do que quando? Do que antigamente, né? Se nós não tivermos natureza, meio ambiente, onde nós vamos viver? Não há outra forma. A única condição de sobrevivência nossa é preservando aquilo que tem e, ao longo do tempo, aumentando as áreas de preservação que hoje existem. É condição de vida, né? É uma condição de sobrevivência humana. Amanhã você vai conhecer um projeto ambiental que está mudando a paisagem no Rio de Janeiro. Sabia que é possível ter bois e árvores no mesmo pasto sem prejudicar a natureza? Um verde a perder de vista. Quando eu cheguei aqui não tinha nada. Nenhuma dessas árvores que você está vendo existia aqui. Mudar a paisagem não é tarefa fácil. Exige esforço e a união de 2 palavras: preservação e produção. Fica muito mais bonito essa integração toda, né? Essa postura de preservar e de recuperar, ela tem que ser valorizada e reconhecida. E preservar é garantia de sobrevivência. No alto do sítio Santana, em Valença, no Rio de Janeiro, que encontramos o Felício na lida com o gado de corte. Uma região de mata nativa, com 120 hectares e 30 nascentes preservadas. Mas nem sempre foi assim. A região já era muito degradada porque do café, né? Não tinha essa manutenção de mananciais como esse aqui. Então as encostas que protegem essas nascentes nessa propriedade estão todas sendo reflorestadas. Através do sistema silvipastoril é possível produzir a carne carbono zero, prática adotada por um dos maiores frigoríficos do mundo, que também criou um sistema via satélite para monitorar os fornecedores no bioma Amazônia. Agora, com o PSA, essa prática só tende a aumentar. Nos últimos 4 anos, o Conexão Mata Atlântica destinou mais de 4 milhões de reais para quase 300 produtores rurais no Rio de Janeiro. Eles são reconhecidos por desenvolverem ações de conservação de florestas nativas, restauração ecológica e conversão produtiva em terrenos com baixa produtividade. E seguimos viagem. Desta vez, aos pés da Serra da Concórdia, também em Valença. É neste vale que John planta o futuro. Essas árvores que eu plantei aqui, algumas frutas, tá atraindo pássaros de espécies diferentes, entendeu? Depois de alguns anos na cidade grande, o jovem decidiu voltar para a zona rural. É na propriedade da família que ele produz, tudo de forma sustentável. O
Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientais terá como prioridade os serviços feitos por comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais. Entre as ações está, por exemplo, o manejo sustentável, através de sistemas agrícolas, agrosilvopastoris e agroflorestas. A agrofloresta é exatamente o que o John pratica no terreno. O produtor faz parte de uma cooperativa com 50 famílias. Quase tudo do que produz é transformado em merenda escolar. Todo mundo deveria, proteger sempre a natureza, Proteger ela para ela proteger a gente. Você está produzindo e preservando? Tentando produzir e preservar ao mesmo tempo. Desde o momento que ele começou a mexer, ele começou a revitalizar o sistema dele como um todo, protegendo melhor esse solo. Uma segunda etapa, ele começa a plantar os alimentos e incluir árvores. À medida que esse sistema vai evoluindo, vai ficando mais diverso, mais carbono vai ficando naquela área. E isso traz biodiversidade e maior quantidade de carbono dentro de uma área de produção. Quer dizer, isso é o serviço ambiental que ele está contribuindo, biodiversidade e clima. John recebeu cerca de R$10 mil, que são usados na implantação do sistema de produção. Na próxima etapa, vai receber mais dinheiro para aplicar na produção e na preservação. Esse é o chamado ambientalismo de resultado. Com o PSA, o Brasil mostra para o mundo que está disposto realmente a fazer a preservação ambiental, a trabalhar em prol do meio ambiente, pagando e bancando aqueles que estão fazendo esse meio ambiente mais rico. Incentivar tem um custo-benefício muito grande. O resultado é muito maior do que o incentivo que a gente coloca. Viabilizar os sistemas rurais garante os sistemas urbanos, John e Felício, 2 produtores que transformaram o meio ambiente numa paisagem mais verde e mais sustentável. Fiquei apaixonado com isso. Sem contar no visual, que aqui a beleza natural que a gente tem aqui, pássaros, a quantidade de pássaros que tem agora, atualmente aqui, que não tinha, que eu não via. Eu tô feliz, tô feliz. Amanhã você vai conhecer o Conservador das Águas, projeto premiado pela ONU como exemplo de conservação de nascentes. Há mais de 10 anos, produtores de Minas Gerais são remunerados para recuperar e proteger o meio ambiente. A cada começo de um novo dia, aqui em Extrema, no sul de Minas Gerais, uma árvore é plantada. A equipe do projeto Conservador das Águas chegou cedinho ao sítio do seu José Galdino. Pois é, seu Zé. O que o senhor pensa disso tudo, hein? Isso é bom demais. Se não fosse através dos trabalhadores se desapreparar esses maquinários aí, nós não estávamos enxergando essas matas que nós estamos enxergando na Serra da Mantiqueira. É um bem danado, né? Bom demais. Há 15 anos, ele aceitou cercar as áreas de nascentes que tem no sítio. Todo mês, caem na conta dele cerca de R$500. O valor é um pagamento pela área que ele deixou de colocar o gado e que agora protege. Arame, cerca, insumos, plantio, manutenção, além, claro, do valor que cada proprietário recebe proporcional ao tamanho do terreno dele. Tudo isso custeado com dinheiro do projeto. A cada 4 anos o contrato é renovado e durante a renovação o proprietário aumenta a área de proteção. É o que está acontecendo hoje aqui no sítio do seu José Galdino. As árvores já cresceram em volta da nascente e novas mudas estão sendo plantadas. Não é uma questão de que você tem que pagar para preservar, é uma questão que você tem que remunerar para ele prestar um melhor serviço. Em mais de uma década e meia, o projeto iniciado pelo Paulo mantém 600 nascentes recuperadas e preservadas. Todos os anos são investidos cerca de R$800 mil nos pagamentos. Dinheiro que vem de impostos arrecadados no município, de empresas e de entidades parceiras.
o que contribuiu também para o plantio de 2 milhões de árvores. O Elias é um dos que cuidam do viveiro. Daqui saem centenas de mudas que vão se transformar em lindas árvores. A gente só cria gado, cria leite e deixar o gado pisotear as nascentes. Hoje não, hoje é outra coisa. A gente tem que conservar as nascentes para manter ela. O Elias também tirava leite para vender para a fábrica de laticínios. Depois que aderiu ao projeto, passou a criar apenas gado de corte e ainda foi contratado para trabalhar no viveiro. Recebe o salário mais cerca de R$500 pela área protegida. Eu, quando fui fazer esse negócio aqui, muita gente chamou eu de louco. Se não fechasse essa área, você acha que a água secava logo? Secava, porque o gado fica pisoteando e as águas vai sumindo ali, né? Então, você reservando a água, tem condição dela descer. Como é que o senhor se sente sendo um guardião dessa água? A gente se sente muito feliz. Aonde que essa água vai chegar? Essa água vai chegar na Cantareira. O sistema Cantareira é um dos maiores reservatórios de água do mundo. Quase 9 milhões de habitantes da Grande São Paulo recebem água por ele. E toda a água que sai daquelas nascentes em Extrema vem parar aqui. Quando construir o sistema Cantareira, como agora, tivesse investido na preservação dos mananciais, quer dizer, se tivesse água sendo armazenada no solo, na caixa d'água, você não precisaria criar grandes reservatórios ou cada vez buscar água mais longe. Uma das prioridades do PSA, o pagamento por serviços ambientais, é conservar as bacias hidrográficas com cobertura vegetal. Esse patrimônio é totalmente nosso. Isso para os agricultores, eles fazem quase como um ato sagrado. A preservação da natureza, o respeito pela fauna, pela água. Ninguém entende mais de natureza do que o produtor rural. Se acabar a água, não tem vida. Nem para o ser humano, nem para tudo quanto é vivente. Sem água, nada a ver. A primeira moeda verde do Brasil já existe, vale muito e é comercializada na Bolsa de Valores. Amanhã, no último episódio da nossa série especial de reportagens, você vai conhecer o programa que ajuda a reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. O planeta pede socorro. Um dos maiores desafios da nossa sociedade é reduzir a emissão dos gases tóxicos que provocam o efeito estufa. Pensa rápido, o que será da Terra daqui a alguns anos? Como será o nosso futuro? O que você está fazendo para salvar o planeta? Não tem mais aquela de culpar o outro. Cada um pode ajudar do jeito que puder. A preocupação com o meio ambiente ganha cada vez mais espaço em diversos setores. Muitas empresas se comprometeram com práticas antipoluição, como a emissão de combustível menos poluente. Em 2020, o Brasil implementou o RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis. Com ela, é possível ajudar o país a cumprir os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Um dos pilares dessa política é a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, desde a produção, passando pela comercialização e a queima no veículo. É aí que entra o CBIO, a nossa moeda verde, também conhecida como crédito de descarbonização ou crédito de carbono. O CBIO é emitido por produtores ou importadores de biocombustíveis certificados pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Cada título emitido corresponde a 1 tonelada de carbono que deixou de ir para o meio ambiente, o que equivale a 7 árvores em termos de captura de carbono. O cálculo baseia-se em metodologia reconhecida mundialmente. O RenovaBio está nos mostrando, na realidade, o potencial do mercado de créditos de carbono em geral. Ele mostra que esse mercado ele tem um potencial enorme e ele é fundamental no desenvolvimento desse mercado de combustíveis renováveis.
De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, as distribuidoras obrigadas a comprar CBIOS cumpriram quase 98% da meta de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa prevista para 2019 e 2020. Mais de 14 milhões e meio de créditos de descarbonização foram comercializados. Ou seja, toneladas de dióxido de carbono deixaram de ser lançadas na atmosfera pelo setor de transportes. O etanol brasileiro, ele reduz em até 90% as emissões de CO2 quando eu comparo com a gasolina. Para a gente ter uma conta bem simples, o consumidor brasileiro pode ter a seguinte segurança. A cada 850 litros de etanol, em média, que ele usa, ele está reduzindo 1 tonelada de CO2. O significado que isso tem para o país, o significado que isso tem para o mundo, é de um ativo impressionante. Segundo o Ministério de Minas e Energia, até 2029 serão compensadas emissões de gases causadores de efeito estufa, que representam a plantação de 5 bilhões de árvores. Esse número todo equivale a todas as árvores existentes na Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Países Baixos e Reino Unido. Este ano, um CBIO foi negociado em média a R$ 31 na Bolsa de Valores, mas já chegou a valer R$ 58 no ano passado. Para o relator da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, os títulos podem servir de base para um dia o Brasil ter uma única moeda para recompensar quem protege o meio ambiente. Você vai ter o reconhecimento de um serviço ambiental que se faz, você mensura, emite moedas que podem ser compradas e adquirindo essas moedas, tá certo? Estimular ainda mais boas práticas ambientais aqui. Muitas empresas estão investindo pesado para zerar a emissão de CO2. É o caso do Santander, que quer cumprir essa meta até 2050. O banco foi o primeiro a negociar os CBIOS aqui no Brasil e hoje é responsável por 75% desse mercado. O RenovaBio para o Santander tem duas frentes que era inconcebível a gente não participar, que é a sustentabilidade e o agronegócio. Nesse programa, os dois caminham paralelo, em conjunto. Para a gente é claro que é um grande programa para o Brasil, mas um grande programa para o planeta. Os produtores que usam cana-de-açúcar de fazendas que tenham desmatado desde 2018 para ampliar a plantação, mesmo que legalmente, não podem emitir os títulos. E empresas que distribuem combustíveis nocivos ao meio ambiente são obrigadas a comprar. Ainda para este ano, as empresas têm como meta adquirir quase 25 milhões de CBIOS. A ideia que se tem é que a meta e a disponibilidade de CBIOS não traga nenhum tipo de desconforto para aquele que é obrigado a cumpri-la e, ao mesmo tempo, ofereça àqueles que certamente serão crescentes e que queiram fazer um processo voluntário de descarbonização. Transformar riquezas em bem-estar social é garantia de um futuro promissor que une energia limpa com as necessidades do planeta. O Brasil está no caminho correto, que o Brasil tem o mesmo interesse dos outros países, que é a preservação do meio ambiente, que é o estímulo da sustentabilidade. Nós temos que conservar isso para a humanidade, para as nossas gerações futuras. O que seria dos seres vivos sem o oxigênio? Esse gás, que garante a sobrevivência de todos nós no planeta, é produzido pelas plantas terrestres e aquáticas. As algas marinhas, por exemplo, produzem oxigênio em excesso, que é liberado na água e vai para a atmosfera. Não é à toa que oceanos e rios são responsáveis pela maior produção de O2 no planeta. Sem oxigênio não há vida e sem água não há renovação dos ciclos que mantêm em equilíbrio os ecossistemas. Preservar esse recurso hídrico é garantir a nossa existência. E
E do solo vem a maior parte dos alimentos, ricos em vitaminas e minerais, importantes para o nosso organismo. Numa cadeia alimentar onde um ser depende do outro para viver, a busca por energia vem desses nutrientes. E eles são retirados da terra pelas plantas. E os animais que consumimos também já se alimentaram dessa vegetação. E essa é a natureza, que nos dá tudo. Quem cuida da natureza deve ser reconhecido por isso. Os produtores rurais brasileiros preservam centenas de milhões de hectares. Eles prestam um serviço e esse serviço deveria receber algum pagamento. Seria um sinal de evolução da nossa civilização. Reconhecer um ato particular em favor da natureza, mas que é também a favor da comunidade e do planeta. Depois de quase 9 anos da implementação do Código Florestal Brasileiro, o Congresso aprovou a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Agora é lei. Quem preserva o meio ambiente tem que ser remunerado por isso. A cerca de 300 quilômetros de São Paulo, no município de Mococa, está a Fazenda Ambiental Fortaleza. Na família Barreto, desde 1850, a propriedade mantém uma área verde nativa intacta. E não pense você que esse trabalho de preservação começou ontem ou anteontem. Pelo diâmetro dessa árvore e pela altura dela, dá para imaginar o quanto tempo essa floresta está de pé aqui? E toda essa preservação acontece em meio à produção de cafés especiais, que são exportados principalmente para os Estados Unidos. Já o leite é vendido para laticínios da região. É possível preservar e produzir porque quando você preserva, você cria um ambiente melhor para a produção. Os serviços ambientais podem ser realizados em unidades de conservação, terras indígenas, área de preservação permanente, reserva legal, excedente de reserva legal e área de uso restrito. Nós não temos nenhuma legislação que reconheça, que estimule, que induza. Então, o pagamento por serviços ambientais, afora em si ser uma ferramenta extraordinária, ela abre um caminho que nós queremos ver trilhado, que é da legislação que estimula e que favorece as boas práticas agrícolas, boas práticas ambientais. Proprietários rurais, grupos familiares, comunidades, gestores de projetos e governos podem prestar esses serviços, que vão desde monitoramento e vigilância a combate a incêndio e plantio de árvores nativas. As fazendas brasileiras não vão mais ser só fazendas produtoras de alimento, de fibra de energia. Vão ser produtoras de oxigênio, esse pode ser um projeto, reflorestamento. Vão ser produtoras de biodiversidade, esse pode ser um outro projeto, repovoamento de rios, enriquecimento da floresta para que haja de novo o retorno da fauna. Vai ser um produtor de água, porque vai fazer uma melhoria numa nascente. São fontes diferentes de recurso para esse prestador de serviços ambientais. O foco é reconhecer as boas práticas de conservação de floresta nativa nos 6 biomas existentes no Brasil: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa. Juntos, somam 560 milhões de hectares de vegetação nativa, mais do que toda a área dos países que formam a Comunidade Europeia. Para você preservar um pedaço da sua área, né, das suas áreas de conservação, das suas APT, tudo isso tem um investimento. Quem realiza serviços ambientais na Amazônia já vai ser beneficiado pela lei. O projeto piloto, criado para servir de exemplo, vai usar 500 milhões de reais. A maior parte vai pagar os serviços ambientais de conservação e recuperação realizados por pequenos produtores rurais. Dinheiro disponível no Fundo Verde do Clima, destinado para países que contribuem para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal.
Para serem reconhecidos, os produtores precisam se inscrever em uma plataforma digital, ter o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, validado, possuir excedente de reserva legal ou uma área de preservação permanente, a APP, a ser recuperada e não possuir condenação por crime ambiental. Se há preservação, há vida. E quem vive por aqui sempre anda dando as caras por aí, hein? Era um bicho pintado, da cara chata, as orelhas redondas, o bigode espetado. Eu ia pro caminho da represa, um trio, que eu vi ela olhando pra mim, eu falei, e agora? Eu já paralisei. Aí ela deu aquela olhada pra mim assim, ela fez assim com o rabo assim, ó. Falei, A perna eu querer dar aquela bambeada. Falei, isso é onça, isso é onça. Ah, tem bastante. E por que tem bastante? Porque tá tendo bastante mato, né? Reflorestamento aí tá ajudando muito. A única condição de sobrevivência nossa é preservando aquilo que tem e, ao longo do tempo, né, aumentando as áreas de preservação que hoje existem. É condição de vida, né? É uma condição de sobrevivência humana.